Bom, aqui eu já trouxe agora a experiência brasileira, a experiência homônima brasileira, que não foi uma importação da Europa, né? Assim como as ideias anarquistas no Brasil também não são uma importação, não são a minha defesa e de outros autores da historiografia de que não é uma importação, não é uma planta exótica no Brasil, há suas próprias especificidades em relação à forma como o movimento anarquista também se desenvolveu no Brasil, e nesse sentido, a forma como a escola moderna no Brasil, ao modelo de escola moderna no Brasil também foi diferente da escola moderna de Barcelona, né? Havia uma especificidade, o que eu defendo como uma cultura escolar específica na escola moderna número um. Então, como é que essa experiência ela surge no Brasil, né? Logo após a morte do Francisco Ferrer, que teve muita divulgação, uma grande campanha, uma grande mobilização, né? As notícias da prisão e do assassinato dele, né? Foi reverberado nos círculos dos anarquistas no Brasil e dos livres pensadores, né? Dos anticlericais, né? No final de 1909. Então, pela campanha de solidariedade construída e por razões do próprio contexto social e educacional do Brasil também, né, esse modelo de escola moderna foi, né, houve uma proposta de sua implementação no nosso país, neste caso em São Paulo. Com a morte do Francisco Ferrer em 13 de outubro de 1909, né, o jornal A Lanterna divulgou logo em 17 de outubro de 1909, uma edição, né, que reinaugurou o jornal, porque ele já havia sido publicado anteriormente, mas essa reinauguração do jornal já teve como notícia a morte do Ferrer, né? Então, foi um evento, né, teve esse destaque na Folha, né, desse status de mártir, né? E, no caso, a Lanterna foi um dos periódicos responsáveis por circular esse acontecimento, né? E também eu investiguei, né, na minha iniciação científica e trouxe na minha monografia, né, pela documentação ao longo do ano de 1909 no jornal Lanterna, eu observei que havia ali já notícias, né, da construção de um modelo homônimo e da criação de uma escola moderna, de um ensino racionalista em São Paulo, né? Alguns autores eles trazem que não só a morte do Ferrer foi uma influência para a criação dessa escola, do modelo da escola moderna, né, de uma escola de ensino racionalista, como nos moldes, o que eles falavam, nos moldes da escola moderna de Barcelona, mas que o próprio contexto das lutas operárias do Brasil, da mobilização dos trabalhadores no início do século, também foram um contexto para começar a pensar em institucionalizar uma escola destinada a uma instrução popular, né, dos trabalhadores, né, nos centros urbanos, por exemplo. E tem uma autora, Regina Jomini, que ela trouxe no livro dela, que é a resposta, que a criação das escolas modernas no Brasil foi uma resposta às escolas formais que estavam se formando, as escolas de ensino formal, né, públicas, que estavam se formando no estado de São Paulo, né? Além disso, como eu também falei anteriormente, né, a escola moderna, né, ela foi a escola moderna número um foi essa primeira experiência enquanto escola moderna, né, inspirada nesse modelo barcelonês, né, esse modelo espanhol, com essa nomenclatura, né. Ela até inicialmente, antes de ela
se tornar escola moderna, a primeira denominação dela foi escola livre, né? Mas antes da escola moderna, existiram também outras experiências, como eu comentei, né? Outras escolas, ainda que talvez nem com status de escola, assim, com um lugar específico, com classes, mas com propostas, né? E além da escola moderna número 1, né? Houve também a escola moderna número 2, que também foi criada no ano de 1913, né? E que foi dirigida, como eu falei anteriormente, pelo Adelino de Pinho. Essa escola, amigo do João Penteado, e organizada também a partir dos mesmos grupos, né? Essa movimento de criação das escolas modernas em São Paulo foi realmente um esforço de organização, como as fontes apontam, porque criou-se um comitê para a criação dessas escolas modernas, né? Inicialmente esse comitê chamava Comitê Pró-Escola Moderna, aí depois tornou Associação Sociedade Escola Moderna, Sociedade Escola Moderna de São Paulo. Muitas vezes nas fontes aparecem assim, principalmente nas fontes da imprensa anticlerical e operária, na Lanterna, na Plebe, por exemplo. Então, não houve só a escola moderna número 1 enquanto experiência de escola moderna, né, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, mas pensando em São Paulo, existe essa número 2 também, e alguns autores, como Flávio Luizetto, ele aponta que em 1914, né, depois que a escola moderna número 1 se firmou em São Paulo, né, outras passaram a existir, como a Escola Moderna dos Municípios de Bauru, de Cândido Rodrigues, né, no estado de São Paulo. Depois, em 1918, foi criada a Escola Moderna de São Caetano, né? E aí, né, como eu comentei, nesse decorrer dos anos de 1900 e 1910, outras iniciativas escolares ou não escolares, ou de ensino, né, de fato, né, informais também, como grupos, ligas, bibliotecas, né, ateneus, operários, também surgiram na capital e no estado de São Paulo, né? Então, aqui no caso, a Escola Moderna número 1, propriamente dita, né, ela existiu nos anos de 1913 a 1919. Existe uma discussão sobre isso, né? Eu defendo que o ano de sua formação, que ela foi criada de fato no ano de 1913, pelo fato de que não encontrei nas fontes referências ao fato de que ela foi criada em 13 de maio de 1912, porque é assim que na historiografia reverberou, né? Tem um autor, o Douglas Barr, que ele comenta que essa fundação, essa memória de fundação da Escola Moderna número 1 foi cristalizada pela própria escola e pela historiografia, né, que também não problematizou, talvez pela dificuldade de acessar fontes, essa data, né? Então eu aqui parto do ano de 1913 realmente para caracterizar o ano de fundação da Escola Moderna de número 1, né? Ela existiu até 1919, quando foi fechada pelo diretor de instrução pública do estado de São Paulo, devido a um acontecimento também um pouco semelhante ao que aconteceu na Escola Moderna de Barcelona, situações em que houve um episódio, na verdade, de que uma bomba explodiu em determinada casa, em uma rua do Brás, do bairro Brás, e uma dessas pessoas que estavam nessa casa foi um anarquista, que era o diretor da Escola Moderna de São Caetano, se não me engano. E aí se atribuiu a culpa disso tudo a esse círculo, né, e ao João Penteado, que foi o diretor da Escola Moderna de Barcelona, diretor da Escola Moderna número 1, que eu já falei sobre ele, esse que está aqui. Então a escola foi fechada, e apesar de muita tentativa do João Penteado tentar abrir novamente a escola moderna, né, como escola moderna, ele não conseguiu. Ele tentou habeas corpus, ele tentou muita coisa, mas apoio dos alunos, apoio dos pais, as fontes demonstram isso também, né, mas ele não conseguiu reabrir a escola moderna. Ele abriu outras escolas também que muitos autores trazem como escolas de inspiração ainda com influência anarquista, né? Mas com essa nomenclatura, não. Essa escola esteve localizada no bairro do Belém,
Belenzinho, para quem conhece a cidade de São Paulo. Atualmente aqui, que eu moro na Zona Leste, mas na Zona Leste da capital paulista. Ela esteve. Eu trabalhei muito essa perspectiva de pensar o espaço. Eu não vou comentar muito aqui, mas pensar o espaço como um indicativo também dessa cultura escolar, né? Por estar localizada no bairro Belenzinho, um bairro operário, um bairro fabril. E ela esteve localizada em 3 endereços. O primeiro endereço como Escola Livre, depois mudou o nome para Escola Moderna número 1, e o último endereço dela, para quem conhece a cidade de São Paulo, foi na Avenida Celso Garcia, uma avenida conhecidíssima aqui de São Paulo. A experiência, né, como eu disse, ela foi organizada principalmente por integrantes do movimento anarquista, né, do movimento operário paulista. O João Penteado ele foi escolhido para ser o diretor da Escola Moderna número 1. As fontes muitas vezes, né, apontam isso também, né, e os trabalhos que documentam, que investigaram sobre isso, trazem essa grande presença do João Penteado, que permaneceu até o fim da escola, né? E, no caso, ela foi inspirada no modelo de ensino racionalista da Escola Moderna de Barcelona, né, proposta pelo Francisco Ferrer e Guardia, né. Aqui eu trouxe essa imagem, que é uma das únicas fotografias existentes da Escola Moderna número 1, que me foi disponibilizada digitalmente pelo Centro de Memória da Faculdade de Educação da USP, do acervo João Penteado. Tem um acervo no Centro de Memória da FEUSP, chamado Acervo João Penteado, e Centro de Memória da Educação também, né? Centro de Memória da Educação, e dentro dele o Acervo João Penteado. Tem outros acervos também. E aí eu trabalhei também como fonte com essa imagem, né? Pensando. Foi muito importante para mim, porque trouxe essa. Aqui, não sei se dá para ver, mas aqui tá escrito aqui 1913. Provavelmente foi na Rua Saldanha Marinho, não dá para ver, mas aqui em cima tem a numeração, né? Na Rua 66, a Rua Saldanha Marinho, e esse alunado, essa classe aqui, né? Em um lugar que tem provavelmente um espaço que provavelmente era uma casa, mas que foi adequada para ser uma escola, né? E essa separação, ainda que com essa coeducação, que também havia essa defesa dessa coeducação, essa separação nítida de corpos, de meninos de um lado, meninas de outro, mas ainda assim também foi uma resistência, foi um avanço, né? Essas crianças, nas fontes aparece que a escola, né, quando divulga a escola na imprensa operária, né, os anúncios de divulgação, aparece assim: Escola Moderna número 1 para meninos e meninas, né, ou para menores e adultos, instrução de ensino racionalista, destinado a menores e adultos. Então, era principalmente uma escola destinada a crianças, né, ao ensino primário, no caso, mas também contemplava o ensino de adultos, né, de trabalhadores adultos. Então, também havia o ensino diurno, nas fontes aparece esse ensino diurno, e o ensino noturno também, né? Provavelmente o ensino primário. Em alguns momentos apareceu também alguns cursos profissionais, como costura, corte, destinado a mulheres, né? Datilografia e outros, né? E também, no caso, essa defesa, né, desse ensino racionalista, desse ensino sem preconceitos, né, de classe, preconceitos étnicos, preconceitos raciais, e essa educação tida como educação laica, né, laica de inclinação científica e racionalista, sob o método de ensino intuitivo também. Isso também aparece nas fontes, essa defesa do ensino intuitivo, né? Isso é muito engraçado, porque isso aparece também nas fontes que eu digo, nos jornais da imprensa, dos jornais que a escola produziu, que eu vou mostrar, alguns exercícios de descrição dos alunos, que os alunos faziam, descrevendo o ambiente. Então, eu estou vendo uma lousa tal, aqui estou com um caderno, estou vendo um guarda-chuva, estou vendo
um exercício de classificação dos objetos, né? É a forma como muitas vezes esses alunos aparecem, a presença desse método de ensino, das lições de coisas aparecem, né, nas fontes, e também esse alunado, né, foi muito difícil na minha pesquisa tentar saber quem é que era essas pessoas, essas crianças, esses alunos. A maneira como eu tive de conseguir conceber, de conseguir chegar perto delas foi quando as fontes dizem seus nomes, e ainda assim eu não sei quem são cada um, né? Mas há muita presença de nomes, é, de nomes que se assemelham a nomes imigrantes, nomes italianos, nomes portugueses, nomes espanhóis. Então, provavelmente uma presença massiva de imigrantes ou filhos de imigrantes, mas também provavelmente de brasileiros, né? De pessoas nascidas no Brasil, de brasileiros e tal. Uma coisa importante também que eu consegui capturar, descrever, né, no trabalho, foi também a defesa dessa coeducação racial, quando aqui nessa imagem nós podemos perceber a presença de crianças negras, por exemplo, ainda que em um número menor, mas a gente consegue perceber a presença de crianças negras, ao que, né, neste caso, o que eu trouxe também foi que o bairro do Belenzinho, né, sendo um bairro operário e que também é muito conhecido por ser um bairro imigrante, não havia só imigrantes, havia também brasileiros, pessoas afro-brasileiros, afrodescendentes neste bairro, né? E aí eu trouxe também na minha pesquisa, eu tentei, né, estabelecer, né, a contrapelo, né, essas relações, né, e algumas hipóteses em relação a isso também. Aqui nesse slide eu quis trazer um pouquinho das fontes de como as escolas modernas em São Paulo aparecem, né? Então eu trouxe esse anúncio, essa primeira fonte aqui, esse anúncio do jornal A Lanterna, né? A Folha Anticlerical, era chamada assim, era um jornal anticlerical, né? De 4 de outubro de 1913, com um anúncio sobre a Escola Moderna número 1, né? Então, como eu disse, aqui no subtítulo, para meninos e meninas, a Rua Saldanha Marinho, Belenzinho, Instituto de Educação e Instrução segundo o método racionalista, mantido pela Associação Escola Moderna de São Paulo. E aí, sobre o funcionamento das aulas, a frequência dos alunos, que o fornecimento de livros e materiais eram gratuitamente dados pela escola, horário das aulas, que também tem algumas diferenças ao longo do tempo, né? Esses horários aqui. E a assinatura do diretor, professor João Penteado. Já a segunda fonte, o segundo recorte de fonte, é uma divulgação da inauguração das duas primeiras escolas, né? Alguns dias depois aqui deste anúncio, no dia 18 de outubro, um texto informando a inauguração dessas as duas primeiras escolas modernas da capital. Esse terceiro recorte aqui é do jornal A Rebelião, de 9 de maio de 1914, um recorte sobre um anúncio sobre a Escola Moderna número 2, né, divulgando a Escola Moderna número 2. É, essa propaganda, né, essa forma de divulgar como uma escola de ensino racionalista, né, e aqui também algumas informações sobre o local da escola, né, a defesa dessa educação artística, intelectual e moral, né, as matérias que eram dadas na escola e os horários, né. Eu não investiguei a Escola Moderna número 2, né, no meu trabalho eu só referenciei essa escola como uma outra, né, a escola irmã da Escola Moderna número 1, porque elas nasceram praticamente juntas, né, elas foram frutos do mesmo esforço. Eu acho que a Escola Moderna número 2 também requer um estudo, uma investigação, ainda que haja pouquíssimas fontes assim que possam nos trazer uma dimensão maior, porque ela não produziu jornais como a Escola Moderna número 1, não sobreviveram materiais, né, documentos no tempo sobre essa escola, né, e aí todas as referências
que tem sobre a Escola Moderna número 2 é a Escola Moderna número 1 citando nos seus próprios documentos, nos seus próprios jornais, e as próprias as outras próprias os outros impressos, né, operários e anticlericais fazendo essa divulgação da escola. Aqui, esse último recorte é do jornal Lanterna também, de 1914, um texto, né, um anúncio do João Penteado, explicando que as duas escolas, a Moderna número 1, né, achavam situadas em bairros operários, a Moderna número 1 e a Moderna número 2, onde, além de atrair os filhos dos trabalhadores nas aulas, para a verdade das coisas existentes ainda, para completar seu papel, são nelas realizadas quase todos os meses festas escolares nas quais tomam parte os professores e respectivos alunos. O João Penteado fazendo essa divulgação das duas escolas modernas da capital, né? Elas duas faziam atividades juntas muitas vezes, as crianças se encontravam muitas vezes para algumas classes fora da escola, principalmente aos sábados, né? Algumas visitas eram feitas. E essa referência a quem essas escolas eram destinadas, né? Aos filhos dos trabalhadores. Uma diferença um pouco da Escola Moderna de Barcelona, que tinha essa, né, pela visão do Ferrer, essa visão de coeducação de classes, né? Algo que na Escola Moderna número 1, pelo menos, não aparece muito, justamente por ser uma escola destinada a filhos de trabalhadores, né? E essa referência também às festividades da escola, né? As festas escolares, as reuniões que aconteciam muitas vezes aos domingos, onde as famílias participavam. Isso também era uma coisa importante na cultura escolar da Escola Moderna número 1, né? Algo que eu trouxe também, que eu vou comentar rapidamente, no sentido de que também nas festas escolares, na venda dos jornais, nessas propagandas, que eles faziam, eram também arrecadados fundos, né, para a manutenção da escola. Então, eu comentei que a escola não tinha apoio do Estado, não era subvencionada ao Estado, e dentro disso era assim que eles se mantinham, para além da mensalidade, que acredito que eles cobravam de alguns alunos, né, eles também faziam isso para manter, e acredito que essa associação, a Sociedade de Escola Moderna, né, esse grupo que organizava a Escola Moderna também, que fazia essa arrecadação, organizava de forma administrativa esses recursos. Aqui eu trouxe apenas também essa fonte, né, esse jornal que eu tô falando bastante, o jornal O Início, uma das fontes, um dos documentos produzidos pela Escola Moderna número 1, né, era um jornal escolar, né, destinado a divulgar a obra da Escola Moderna, com alguns textos produzidos pelos próprios alunos, esses exercícios que eles faziam, que eu comentei. Na historiografia, muitas vezes houve né, a maneira de dizer que esse jornal foi produzido pelos alunos, né, da escola, né? E na própria fonte existe esse subtítulo do órgão dos alunos da Escola Moderna número 1, né? Como se somente eles tivessem produzido. Mas eu acredito que esses alunos participaram da confecção desse jornal, né? Tanto é que os exercícios deles aparecem, mas provavelmente, né, essa edição, essa organização passava pelo critério dos professores, do João Penteado, da Sebastiana Penteado, que era uma das professoras da escola também, irmã do João Penteado. Então, não acredito que não era somente dos alunos nesse sentido, né? Por mais que visasse divulgar as atividades da escola, divulgar para os próprios pais também, né? E para as pessoas que se interessassem em conhecer essa escola, né? E talvez matricular seus filhos, né? Divulgar as séries, o programa, quem estava matriculado, etc, né? Esse jornal Início ele tem apenas 3 edições, né? A primeira é de 1914, a segunda é de 1915 e a terceira é de 1916, né? Depois eles produziram, né? São apenas, vamos dizer assim, nesse primeiro momento, 3 edições
eles mesmos, né, comentam no jornal que era muito difícil produzir, né, era expensivo, né, expansivo, no sentido de custoso, né, então manter a escola e produzir um jornal não era provavelmente barato, então é por isso que as edições dos jornais são tão espaçadas, durante cada ano, né, é, e depois eles produziram um outro impresso, né, um outro impresso escolar, né, que ele era muito mais propagandístico nesse sentido, com muitos textos fazendo referência ao Ferré, fazendo referência às festas, às comemorações, à defesa da ciência nesse sentido. É, foi o Boletim da Escola Moderna, o jornal também com o mesmo título, homônimo do Boletim da Escola Moderna da Escola Moderna de Barcelona, né? Então foram essas as fontes, né, os documentos realmente produzidos pela Escola Moderna número 1 que são os mais, os que a historiografia trabalhou bastante, que eu também foram minhas fontes primárias, assim, são as fontes primárias aos quais o historiador pode se debruçar sobre a Escola Moderna número 1, né, além daquela fotografia, de uma outra fotografia existente, e enfim, não sobraram muitos documentos referentes à experiência da Escola Moderna número 1, exceto por estes. E também no caso das próprias fontes da imprensa operária que citam, que referenciam, que divulgam tanto a Escola Moderna número 1 como a Escola Moderna número 2 e outras escolas modernas, né, como eu citei também pelo Estado, né, pela cidade de São Paulo, pelo Estado de São Paulo, né. E aí eu trouxe essa recorte aqui da segunda edição do jornal Início, de 1915, com o nome dos alunos matriculados, né. Aí aqui são esses alunos da classe das aulas diurnas, né, do primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano e terceiro ano. E aí o nome deles, né, nome, como eu falei, alguns nomes estrangeiros, alguns nomes portugueses, que poderiam ser brasileiros também, portugueses no caso, né, que é estrangeiro também, mas alguns nomes que poderiam ter uma relação com imigrantes ou não também, né. E aí essa questão da seriação, né, isso é uma coisa que eu ainda eu estou tentando trabalhar na Escola Moderna de Barcelona, né, investigando essa questão desse problema, também pensando essa divisão das séries, né, enquanto parte deste currículo, e que também é algo a se pensar também, um problema, né, de pesquisa futuro sobre a Escola Moderna número 1, né. E aqui também essa referência, esse anúncio do jornal A Plebe, de 1917, com algumas referências às divisões, né, entre aulas diurnas, noturnas, o curso primário, né, essas diferenças de cursos que ao longo do tempo eles ofertaram, como eu falei anteriormente, curso primário, curso médio, curso adiantado, e algumas questões que podem ser referência a divisões, provavelmente, divisões de gênero neste sentido, né, quando se tem essa frase: "Para alunas haverá também trabalhos manuais, costura, bordado, etc". Então, embora, né, e aí eu trouxe também isso como elemento da cultura escolar da Escola Moderna número 1, no meu trabalho, né, isso também como uma continuidade, né, por mais que, né, isso a oferta de um ensino misto fosse algo comum, não fosse algo comum, né, isso fosse bastante avançado para este contexto de colocar meninos e meninas juntos, ainda assim poderia haver divisões, né, tanto no sentido de também haver um número maior de meninos do que de meninas, de homens do que de mulheres, então essas divisões, de gênero, que hoje nós entendemos como divisões de gênero, né, mas que naquele contexto era algo comum, e também no sentido de que, isso poderia ser uma forma da escola também formar essas pessoas como mão de obra nas fábricas, né, visto que se pararmos para, né, quando
a historiografia, né, do movimento operário em São Paulo, na primeira década do século XX, demonstra que a maior parte da mão de obra era feminina, né? Então, no sentido de realmente formar mesmo profissionalmente, profissionalizar talvez essas pessoas, né? Talvez esse curso não há registros de se esse curso de costura e bordado permaneceu ao longo do tempo, mas esse anúncio, neste momento de 1917, mostra a oferta desse curso, né?